Olá, estamos aqui no segundo episódio do Inquietas e Brilhantes. estamos hoje com uma convidada maravilhosa que muitos já conhecem, porque o trabalho dela é excelência aqui, né, em Curitiba. E agora não só em Curitiba, porque ela tem o Facilita Tour também, ela vai para outros estados para auxiliar mães atípicas. Então, eu vou passar para Isabela apresentar. A gente quer apresentar para vocês essa convidada tão especial que está com a gente hoje, que é a Patrícia. A Patrícia é uma mulher maravilhosa, a gente conheceu há algum tempo. Obrigada. Imagina, Paty, eu falo até como profissional e como mãe, eu tenho me espelhado muito na Paty. Paty, quer falar um pouquinho de você, contar para o pessoal a sua trajetória um pouquinho? Claro. Eu sou Patrícia Castro, sou mãe do Arthur. Ele foi diagnosticado com autismo aos 2 anos de idade. E de lá para cá me aprofundei nessa área do autismo, uma imersão mesmo. Vocês sabem, né, o que é. Sei bem. É um desconhecido que depois fica tão próximo. E eu sou advogada nessa área. Hoje eu atuo na área da defesa das pessoas com transtorno do espectro autista, das pessoas com deficiência. E sou fundadora e diretora da Facilita Paz. A Facilita Paz surgiu, né, dessa minha necessidade de suporte, de conhecer sobre o transtorno do espectro autista, nas suas interfaces também, de conseguir identificar o transtorno do espectro autista no meu filho, com aquilo que eu estava, né, aprendendo ali após ter o diagnóstico. Mas eu sempre falo, ele continuou mesmo após o diagnóstico, ele só teve oportunidades. Então, percebendo isso, de como que foi a jornada do diagnóstico do Arthur na minha vida, foi na pandemia, o diagnóstico, assim, diagnóstico e pandemia na mesma semana. Então, eu realmente não tinha outra alternativa a não ser me capacitar. E daí surgiu a Facilita Paz, que é onde eu levo, né, para famílias, para cuidadores, para educadores, para profissionais da saúde também, que vivenciam o autismo no cotidiano, que enfrentam esses desafios e precisam conhecer, se aprofundar e unir forças para vencer aí cada dia, porque nós não temos, né, uma resolução. É um transtorno que acompanha, não modifica totalmente uma pessoa, faz parte de um funcionamento que pode ter, sim, uma qualidade de vida, uma vida muito boa. Então, essa é a minha trajetória aí com a Facilita Paz, que eu sou hoje diretora, e tem aí vários bracinhos da Facilita, e é um prazer nessa caminhada conhecer pessoas como vocês, brilhantes, maravilhosas. Todo nosso. E estou bem satisfeita de ter, né, mudado de segmento aí a minha jornada com o direito. Eu era leiloeira pública oficial na época. E todo mundo fala, meu Deus, é louca, você largou. Eu falo, não, nossa, mas é uma jornada eu não me arrependo, todo, né? assim, porque eu aprendo a cada dia e isso proporciona também muitas facilidades nesse sentido para o meu filho, com o que eu vou aprendendo com as trocas, com mães como vocês, com profissionais também. E o que eu falo, e o que dá certo, a gente compartilha, né? Então, essa... Mas assim, como mãe, tá? O Arthur nasceu. Uhum. E em que momento que você sentiu que tinha algo diferente? Então, quando eu percebi algumas coisas que eram, por exemplo, a falta de contato visual, eu sentia, ele era super calminho. Hoje quem vê o Arthur fala, meu Deus, ele era calminho. Quantos anos o Arthur tá, Paty? O Arthur tá com 7 agora. Igual a idade dos nossos, Então, e ele era um bebê que ele ficava tranquilo se eu colocava ele no bebê conforto e tinha um churrasco de amigos, ele ficava sossegado. Tanto que chamavam ele, nossa, bebê Buda, de tão bonzinho, assim. Uhum. Então, ele não fazia essa intenção de se comunicar, de dizer que tá, né, da forma como um bebê se comunica, chorando, fazendo
comunicações, né, com sons para algum incômodo. Não, ele ficava bem quietinho. Então, me chamava atenção também isso. Mas eu só fui começar realmente a buscar o que estava acontecendo quando eu matriculei ele na escolinha. Que aí, a prof, ela conversava muito comigo. Ela vinha, assim, com vários questionamentos, como é que ele era em casa em determinadas situações e comportamentos, que eu via que ela não fazia com outras mães. A gente é chamado o tempo todo na escola. E aí, eu falo, graças a Deus eu coloquei ele cedo, assim, porque é onde o Arthur, ele não tem primos próximos da mesma idade. Eu tenho amigas que têm filhos da mesma idade, ali até nasceram bem próximos. E eu percebia também, quando eles estavam juntos, a falta de interesse que ele tinha nos outros bebês. Porque daí todos ficavam mais querendo ficar mais pertinho ali. Não que eles ficassem brincando, porque eles eram muito pequenininhos. Sim. Mas o Arthur, ele sempre dava um jeito de sair daquele local. Ou então, assim, tinha uma época que ele dava uns cascudos, assim, sabe? E isso me incomodava, né? Por que ele tá fazendo isso? Será que é um incômodo? E comecei a buscar. E aí, unindo com as informações da escola, a escola nunca chegou a falar, olha, seria bom investigar sobre transtorno do espectro autista. Não deu tempo. Acho que era muito pequeno, né? Ele era muito pequeno, mas eles tinham até marcado uma fonoaudióloga para ir observá-lo na escola, que iria conversar comigo. Eu não tinha entendido, porque ele falava. O Arthur, ele falava palavrinhas. Mas ele não tinha, para a idade, já o que era esperado, nenhuma intenção comunicativa mesmo. Então, ele falava, por exemplo, a gente estava aqui, ele falava bola. Não tinha nenhuma bola aqui. E aí, ele repetia e não tinha ecolalia a fala bastante. funcional, né? Exato. Então, foram as primeiras coisas que eu fui percebendo. Aí teve, quando ele começou a andar, ele andou na pontinha do pé. Então, e eu levava esses questionamentos até em consulta com o pediatra. A introdução alimentar dele foi terrível. Assim, ele não comia, não tinha o que… Ele comia a sopinha, eu fazia uma aguinha, assim, para ele comer. E eu falava, eu ligava para ele, falava, ele não come. E ele falava, calma, ele está experimentando ainda, né? Ele tem tempo ainda para começar realmente. Mas eu comecei a pesquisar. E aí eu levei essa informação para minha psicóloga, do que a escola estava trazendo. E aí eu falei, eu já tinha dado uma consultada ali no Google, aquilo que você não queria ver, né? Assim, mas com ela eu falei, será que estão investigando? Será que é transtorno do espectro? Será que é autismo? E ela falou, pode ser. E esse dia, para mim, foi o diagnóstico do Arthur. Porque foi assim, aí eu fui para casa arrasada, preocupadíssima. Passei a madrugada estudando, vendo vídeos na internet, buscando informações e vendo que realmente estava tudo muito compatível. E chorando a madrugada inteira. Vira uma chavinha, né? Que a gente não quer acreditar, mas você sabe que tá alguma coisa diferente, assim, né? Então é aquilo, a mãe sabe, né? Que tem, assim, alguma coisa. Então, por isso que mãe tem esse a sentido nossa demais, mensagem, assim, como mães, é justamente, né? Na dúvida, investigue. Perfeito. Porque as terapias nunca vão ser demais, né? Exato, uma intervenção precoce, você conhecer, você dá essa oportunidade, né? Eu falo, o Arthur não começou logo que teve o diagnóstico nas terapias, porque nós estávamos em pandemia. Então, quando eu falo com outras mães, por mais que tinha condições de colocá-lo nas terapias, com aquela lista que daí veio enorme, né? Que não sabia nem por onde começar. Eu não tinha essa possibilidade. Porque estávamos naquele começo de pandemia, tudo fechado. E depois, ainda quando voltaram a atender, algumas clínicas não estavam pegando pacientes novos. Então, eu fui realmente me capacitar para fazer o que eu só tinha de informação. O quanto antes, melhor, por conta da neuroplasticidade, que você sabe muito bem. Muito bem. E aquilo foi
uma questão de nossa ação urgência, foi muito igual. assim. Eu Eu tava. falava, nossa, eu preciso. E daí eu pensando nisso. comprei todos os cursos que eu via da internet. Ainda bem que nós temos, né, hoje esse recurso, porque eu converso com mães que tiveram diagnósticos de filhos, né, muito tempo antes, que não tinham informações. E hoje nós temos. A internet hoje é muito rica do muito. assunto, Ao mesmo tempo, né? tem que tomar cuidado com algumas Claro. coisas, mas tem muita coisa mas boa nessa também. época não tinha muita, né? Não. Porque foi bem nessa época que eu comecei a estudar neuroplasticidade e eu comecei a estudar muito fora do Brasil, porque lá tinha informações, né? Exato. E no Brasil não tinha. Não tinha. Eu fiz um curso para pais que tinha, né, na internet, que foi muito bom. Fiz 2 vezes. E aí foi muito bom, porque eu fui me sentindo realmente empoderada. Porque aquilo que eu não conseguia me conectar com o Arthur para a mãe quer brincar, quer, né, Claro. começar aquela comunicação ali que eu via, que daí depois ficou claro para mim que não existia. E quando eu conseguia, com o que eu tava aprendendo, aí eu falei, gente, que máximo isso, né? Perfeito. Aí muda. Daí muda porque a gente vê que a gente tá conseguindo dar oportunidade. E o que eu falo, nós, mães, somos as maiores especialistas dos nossos filhos, né? Com certeza. A gente sabe, a gente só tem a contribuir numa intervenção terapêutica. Porque tem situações que não vão fazer sentido, né? Às vezes, para aquela família, vamos supor, determinada habilidade que está ali como uma principal para ser estimulada, para ser adquirida. Tem que Mas ser feita pela antes tem família. outras coisas que a família gostaria porque faz parte daquele cotidiano, ou então porque aquilo não faz parte daquela realidade. Então, nós temos que contribuir cada vez mais. Eu estava aqui pensando, né, que realmente as nossas histórias foram muito parecidas. A Diane ainda conseguiu um diagnóstico muito precoce, Muito né? cedo. Com 10 Quantos meses, anos? ele já Ai, que já bom. tinha Na as verdade, terapias, com né, amiga? 15 dias, eu já vi que o meu filho era diferente. Olha só. Ela Porque teve um olhar, assim, eu, excepcional. eu já tinha, né? Era o primeiro, é isso Não, que eu ia é te o segundo perguntar. filho. Aham. E o primeiro já tinha diagnóstico de superdotação. Uhum. E aí, eu pegava ele e ele ficava durinho e como se andasse já com 15 dias. E o meu primeiro bebê, mesmo com superdotação, ele era um bebê molinho, né? Quando o bebê era todo molinho. Uhum. E aí, eu levei no neurologista. Eu falei, tem algum problema no sistema central dessa criança. Olha só. Mas eu nunca Deixa eu te pensaria contar, nisso, né? Deixa eu te ensinar uma coisa, doutor. Daí eu Olha tive só. muita sorte, que daí Que a hora que eu fui maravilha. procurar na internet, e aí eu achei a doutora Ana Paula Ruiz, que é uma grande especialista, você conhece? Muito. E aí, por sorte, eu achei ela. E ela falou, então, vamos acompanhar os marcos do desenvolvimento. Perfeito. E aí, com 10 meses, caso ele não cumpra os marcos, começamos as terapias precoces, porque ele tem... porque ela é uma grande estudiosa, né? Que legal. E aí, com 10 meses, eu comecei as terapias precoces. Olha, parabéns. Muito É bom que bacana, você foi né? assertiva, né? Olha, tem alguma coisa. Porque eu, quando levava, eu falava, eu reparei isso, mas eu não levava com uma... Com este olhar, com né? este olhar de tem alguma coisa. Meu primeiro filho, eu não tinha um convívio, né, com outras crianças. com outras claro. crianças muito próximas. Eu tive meus sobrinhos, mas não era com esse olhar, né, também. A gente nem repara. Aham. Né? Na verdade. E assim, eu falava muito com o pediatra, porque eu não tenho a minha mãe. Então, o suporte que eu tinha, assim, pra qualquer dúvida, eu ligava para um pediatra. Ai, ele espirrou, praticamente, assim. A gente, mãe de primeira viagem, é assim mesmo, né? E aí, Fica mas meio eu não perdida. levava. Mas quando as suspeitas ficaram muito grandes, eu marquei uma consulta. Eu falei, eu preciso de um encaixe pro Arthur hoje. Só que eu não fui com o Arthur, só fui eu. E daí pra falar, olha, eu vi isso, e agora eu pesquisei isso, o que eu faço? Daí ele falou, marca neuropediatra o quanto antes. Então, assim, porque na consulta, muitas vezes, aquela consulta de rotina do mês, vai Eles não perguntar, têm é muito especialidade. mais ele perguntar e você responder, né? E o que ele vai observar, ali um bebê, dependendo, ele não tem ali aqueles sinais precoces na consulta com o pediatra, porque ele está num local também ali
diferente, é rápido, é para outra coisa, né? Para outra área da saúde. Necessidades que ali, você tá né? levando, né? Exatamente. Então. Que eles não tinham nem especialidade nessa Exato. época sobre isso. Infelizmente, a gente vê muito ainda E assim, disso, uma né? das coisas é realmente, como você falou, fica muito atento aos marcos do desenvolvimento, que às vezes eles estão ali, assim, de uma forma também que às vezes a gente não consegue entender o que está querendo dizer ali naquele questionamento, né? Mas observar bem, na individualidade ali do bebê, da criança, para entender se realmente está atingindo, assim, naquele tempo mesmo. Porque daí, o Arthur, por exemplo, ele nasceu de 36 semanas. Aí, sim, ele é considerado… Prematuro, também, né? 36 também. 36. A gente é muito gêmea. E, assim, não era considerado prematuro pro médico obstetra ali. Mas pro neuropediatra, considerado uma prematuridade. Então, são coisas que a gente não tem essa informação. Porque o que falarem pra gente, a gente toma como, né? O médico falou, então é isso. Então, é sempre ficar atenta e sentir realmente, né, a sua intuição, investigar, questionar. Só como que a você mãe, levou. ela é muito… aconteceu muito com a Isa e aconteceu comigo também, de você falar, eu sinto que tem alguma coisa errada e todo mundo falar, você tá botando defeito no seu filho, gente, isso é tão você tá difícil, isso, né? você tá aquilo, você tá aquilo. Ai, toda criança tem seu tempo, gente, tem que parar com isso. Olha, de essa toda frase criança. é um perigo. Essa frase, ela tem que ser extinguida. Não, e a gente escuta até de pediatras ainda essa informação, Muito, né? Ai, tá com exato. um atraso de fala. Não, mas tá no tempo, espera mais um pouco. E isso é a perda de tempo ali, né? Da criança tá Mais se importante, desenvolvendo, né? Porque a chance… É a fase de ouro, né? Da Muito. neuroplasticidade. Então, é aquilo, na dúvida, também, né, iniciar uma intervenção, né, precoce, nós temos amparo legal, inclusive, para isso, né? Que eu sempre falo. Porque tem mães, às vezes, que me procuram e falam, inclusive, ainda esperou um pouquinho para ter certeza do diagnóstico, para daí começar uma intervenção para poder ter cobertura pelo plano, por exemplo. Não, a lei Berenice Piana, ela estabelece, inclusive, que a pessoa com transtorno do espectro autista tem direito ao diagnóstico precoce, ainda que não definitivo. Perfeito. Então, não há… o risco é não prescrever uma intervenção, né? Não há risco de passar para a família, olha, estamos em investigação até e falar, vamos falar isso para colocar você, aqui. mãe que tem um filho típico. Caso você, às vezes, de fato só um atraso, alguma coisa, né, comum, assim, que não é tão grave. Mas você não vai perder nada. O seu filho só vai ficar mais incrível ainda. Exato. Porque a neuroplasticidade, ela só vai fazer o seu filho ficar mais genial do que ele já é. Você não tá perdendo nada. Agora, se você não levar, aí você tá perdendo. A Antonella também aconteceu a mesma coisa que você, foi na pandemia. Então, tive toda aquela dificuldade também, né, de achar um médico que atendesse. O neurologista da Antonella, na época, até era o Dr. Paulo. E eu lembro que ela tinha, acho que 1h11 quando ela começou as intervenções. A gente conseguiu ir no Dr. Paulo com 1h09. Bem cedinho Bem também. cedinho. E ele também não tinha certeza, mas ela já começou Exato. as intervenções, né? Ela fechou realmente o diagnóstico final dela com 2,5. Mas já estava em intervenções. E foi, assim, exponencial, graças a Deus. Do Arthur, daí quando ele passou pela primeira consulta com a neuro, não foi o Dr. Paulo, que hoje acompanha ele, não se fechou ali um diagnóstico também. Era um risco alto para autismo, mas já com prescrição de intervenção. E também para investigações mais aprofundadas, também ali genéticas, ela pediu. E daí, quando fomos para a consulta depois com o Dr. Paulo, fechou o diagnóstico e um nível 2 de suporte. Como nós. Então, né? assim, eu já estava preparada, né? Porque daí eu já tinha começado a estudar. Eu também. Esse tempo de pandemia, ele também foi importante para eu realmente parar e olhar 24 horas para o que, né? Identificar mesmo o autismo
no meu filho, né? Os critérios diagnósticos na individualidade dele. Aonde que eu podia observar ali numa estereotipia, que às vezes podia estar mais sutil, mas ele tinha muitas muito evidentes. E que eu levava até, inclusive, o Arthur, no verão, antes do diagnóstico, eu fui pra praia, fiquei 10 dias e levei uma babá comigo, porque eu ficava sozinha com ele. E levei, e ela estudava pedagogia e tinha algumas coisas que eu perguntava para ela que me chamavam a atenção. Por exemplo, uma estereotipia que ele fazia muito na hora da refeição, assim, com os olhos e o girar também. E aí, quando depois veio o diagnóstico e eu contei para ela, ela falou: olha, eu sabia que você ia levá-lo para a escola, ia matricular, ele ia começar a escolinha já em fevereiro. Então, se não viesse, né, algum questionamento da escola, eu iria conversar com você, porque eu já tinha percebido. Olha só. Só que ela pensou que talvez se ela falasse que eu não estava nada preparada, que talvez eu não aceitasse e questionasse, assim, sabe? E aí talvez a nossa relação também poderia estremecer. Mas, e eu achei interessante, assim, porque ela... porque na escola, com outras crianças, ali fica muito mais evidente, né, também. E aí, a forma como também abordaram foi interessante, sabe? De não trazer a informação. E, aos poucos, eu também ia construindo o que estavam me trazendo, né? Porque a escola não pode, né, de qualquer forma, colocar o nome de um diagnóstico que ela não tem certeza. Mas... dependendo, tem famílias e famílias que vão receber, né, de uma forma. Dica, né? Olha, investiga isso, leva isso pro pediatra. Olha, já pensou em fazer uma consulta com o E eu já vi de pediatra? perto, Paty, famílias que têm muito problema com o que a escola traz, sabe? Que querem, de qualquer jeito... não querem assumir, ver, né? Tipo, não querem. Ai, não, com certeza não é. E eu vi, triste. assim, a Antonella tá na escola desde o infantil 3, desde os 3 anos e meio. 4 anos, né? Na escola. E eu vejo muito acontecer. Mas eu queria saber do luto. Como foi? Então, eu falava que eu não tinha um luto. Eu também. Até ele passar, talvez. Mas é porque eu tinha perdido a minha mãe não fazia muito tempo. Recente. Então, eu tive um luto de perda, né? Muito importante na minha vida. Grande naquele momento. Muito grande, de que eu não via mais a minha mãe. Eu não tinha mais o contato dela. Eu estava ainda nesse sofrimento. Aí falaram, não, é um luto do diagnóstico. Eu falava, não, meu filho tá aqui, tá vivo, tá com saúde. Tá perfeito. Tá... E é isso que eu penso, sabe? Isso me trouxe esse preparo, e hoje essa a gente entende que bagagem. eles são perfeitos. Exato, e é exatamente, ele não teve o diagnóstico e de repente o Arthur não era mais o Arthur, né? O Arthur era o Arthur com compreensão do que ele é, com oportunidade para se desenvolver melhor. Então, assim, eu senti justamente esse luto em parar de me olhar, de me cuidar. Nossa, eu fiquei um tempão sem passar por um check-up médico. Acho que nós também passamos por isso, e assim, né, não tenho tempo só naquele momento. Eu engordei 38 quilos. Eu também. Assim, foi desenfreada a situação. Mas fez parte, né, desse processo. Né? Eu acho que cada família tem um processo também. Eu falo, graças a Deus, meu marido aceitou bem o diagnóstico. Eu converso com muitas famílias que muitas vezes a mãe aceita, o pai não. Eu tive muito embate, assim, com outras pessoas, assim, que eu falava, que eu contava, mas falavam, será que é mesmo? Ou aquela, na suspeita, nossa, mas você tá procurando pelo em ovo mesmo, e você até tá crucificando teu filho. Até hoje a gente escuta ainda, Até né? hoje, porque assim, olham pro nosso filho e falam, dá vontade de falar, não, mas você acha que eu quero? Mas não tem cara. Né? Não tem. Esses dias eu conversei com uma amiga, uma colega de profissão, e ela é autista, e ela fala que quando perguntam isso pra ela e falam que ela não tem cara, ela fala, mas então me diga qual que é a cara. Pois né? a gente tá eu achei procurando ótimo, também. assim, porque assim, a pessoa vai ficar sem resposta, certamente. Então, mas assim, eu acho que a gente teve muita sorte de poder parar. Tanto eu, quanto você, quanto a Diane, nós paramos a nossa vida, né? Não são todas as famílias que têm essa possibilidade, né? Acho que, exatamente. Um dos impactos enormes, né? É a rotina. Muda Financeiro. completamente o financeiro. Meu Deus. E assim, a gente realmente, nós três aqui, abrimos mão
da tudo. gente. Daquele, Exatamente, mas por ter essa possibilidade, né? Com certeza, por a gente estar... É um privilégio mesmo, porque muitas famílias, a grande parte, não tem como. Muitas vezes a mãe, né, para por um período, se reinventa, mas como existem prioridades ali também básicas, né, que não possibilitam esse parar, organizar o que vai ser feito, estudar. Não E tem. a gente estava até comentando, né, hoje mesmo, sobre as extensões de terapia. Que é isso que a gente fazia, né? Nossos filhos tinham essa terapia e depois a gente aplicava em casa, né? Então, mesmo as mães que não têm essa possibilidade de parar de trabalhar... Tem cuidador para essa criança. Não, né? e assim, às vezes vai chegar em casa, eu sei que a mãe vai chegar cansada, né? Mas 1 ou 2 horas por dia já faz diferença. Exatamente. Uma mãe, uma avó, uma tia, cuidador. um Eu vizinho sempre falo que fica cuidador, exatamente. né? E assim, o que eu fazia até com o Arthur? Porque eu até estava conversando esses dias com uma amiga de... e a gente vai aprendendo e a gente quer aplicar em casa. E daí fica, nossa, eu preciso fazer tanto tempo. Só que ao mesmo tempo, quando eu me propunha a fazer isso, eu acho que eu dava tanta demanda que não é para ficar dando ali, assim, sabe, pro Arthur, para entrar naquela conexão, que a hora que eu sentava para brincar, saía correndo. Mas eu fui estabelecendo assim, por exemplo, na hora do banho, eu vou estimular tal Porque é um coisa. ambiente controlado, Porque é um ambiente controlado. né? Então, o contato visual eu vou estimular ali na hora do banho com os brinquedinhos É o melhor horário, e tal. aham. Na hora da refeição, outra coisa. E sempre, né, trazendo aquele reforço que é gostoso, fazendo muito primeiro uma aproximação, com muita conexão, com muito... deixando ele, Porque essa ele criança, fazer ela o que ele desenvolve quer, né? muito mais com quem ela se conecta. Com certeza. E feliz, né? E em atividades E feliz. diárias também, né? Coisa que eles vão ter que aprender, né? A comer, a sentar. E essa é a nossa função, né? No cotidiano. É aquilo que dentro de um ambiente terapêutico vai ficar mais difícil ou não vai ser natural. Então, estabelecer justamente essa prioridade em casa. Olha, o que já pode, o que já nessa faixa etária já se espera, né, que já se faça para autonomia. Então, e estimular justamente isso. Ali no dia a dia. E hoje a gente consegue na internet acompanhar esses marcos de desenvolvimento, né? O que é esperado de 6 meses a 1 ano, de 2 anos a 3. Aqui E na em verdade Curitiba não é só tem, internet, né? Assim, eu gostaria até de falar com os perfeito. profissionais, Aham. tanto os pediatras quanto os obstetras, que eles já deem para essa mãe. E que eles já falem todas as questões. Porque não adianta vender uma maternidade sempre perfeita. Sempre, que não vai acontecer não existe nada. nenhuma, né? Não, Então, não tem. coloque os marcos, porque e não é só. Nós estamos hoje falando aqui de espectro autista, mas não é só o espectro autista. Mas sabe, né? Di, aqui em Curitiba, na carteira, né, da carteira de vacinação, Mãe Curitibana, que nós ganhamos todas as crianças, os bebês que nascem em Curitiba ganham, tem o MChat, né, que é a lista dos marcos de desenvolvimento, que é justamente um instrumento de rastreio para o transtorno do espectro autista. Verdade. É uma lei Eu do segui ali. PIR até, do vereador. E o que é interessante é que o pediatra ou obstetra, ele converse sobre esses marcos. E converse mostrando, justamente, você está marcando, você observou. E esse aqui que ainda, ele ainda não alcançou esse marco. Como é que ele está fazendo? O que ele faz? Deixa eu ver, né? Então, assim, hoje tem uma lei, né, que nós temos. Então, para que seja aplicado esse MChat, né, na primeira infância. Então, as famílias tendo essa informação, cobrar isso também na consulta. Olha, eu observei aqui, fiquei na dúvida desse questionamento se ele faz ou não. Como é que eu posso observar? Né? Então, porque eu não fazia os marcos ali da carteira. Então, é isso que eu ia te falar Eu não agora. dava Por exemplo, importância. eu como criança, nunca fiz lição de casa. Desculpa, gente. Uma jornalista falando isso, eu sei que é
Que mas eu nunca mau fiz. exemplo, Péssimo Diane. exemplo. Olha, não Mas façam que vai dar tudo não certo. façam. Mais ou menos assim. Não, façam. Mas eu Vamos nunca fazer. fiz. Então, Aham. eu nunca ia ler a carteirinha. Pois é. Eu, com certeza, eu ficaria esperando o médico falar. É que comigo aconteceu essa questão mesmo de uma coisa muito bem estranha rápido, acontecer. assim, né? E eu falo assim, credo, que coisa estranha. Tem alguma coisa errada. E bom que tinha já, né, Não, ia achar logo a doutora Ana Paula. Né? Olha Não que foi bom, assim, que maravilha. Deus, Isso, e são, assim, Deus justamente privilégios também, porque a gente sabe o quanto é difícil conseguir uma consulta com um neuropediatra. Mesmo particular. Sabe quanto que mesmo era? particular. Era 8 meses pra conseguir a consulta com ela. E daí, no dia, a secretária me ligou e falou... Por coincidência, senhora, porque eu falei, mas me deixa na lista de espera. Melhor Daí ela falou coisa, assim, ó, que eu sempre indico se você também. conseguir, uma paciente acabou de desmarcar, daqui 1h30 tem uma consulta. Haja coração. Menina, fui correndo. Levei. Mas fui correndo. bem isso, a consulta também, a primeira abertura, ia demorar. Mas aí, como estava em pandemia, muitas famílias não estavam levando. E aí, Igual pra mim também. assim, como eu falei, Mas o diagnóstico é uma sorte veio naquela que tivemos, conversa. né? Eu já entendi como um diagnóstico, comecei a agir ali, de fazer os cursos e fazendo. Mas aí, depois aí, de 3 meses, o que era para ser também uns 8 meses também, exatamente, antecipou. Porque eu falei, olha... e eu ficava ligando. E aí, a doutora já voltou? Abriu alguma coisa? E aí, de repente, antecipou. Mas ficar em fila de espera é importante se colocar, mas não deixar numa fila de espera para cruzar os braços e ficar, vai buscando, né? De qualquer forma também. E muitas vezes tem muitos municípios que não vão ter um neuropediatra com essa especialidade, mas pode ser um pediatra, um profissional da saúde apto para o olhar do neurodesenvolvimento, né, principalmente. Então, muitas terapeutas, Mas muitos... se não tiver, a sociedade tem que pelo menos falar para cobrar dessa prefeitura. Exatamente, cobrar. Pelo menos essas um políticas pediatra tem que públicas. fazer uma especialização. Paguem uma especialização para um pediatra de vocês. Pronto. Exato. Perfeito. E buscando, né? São passos. Falo, é uma construção que está caminhando, né? Nós não podemos dizer, não, tá horrível. Olha o quanto, né? Nós já. estamos fazendo Nós estamos falando aqui né? de um podcast, tendo um monte de informação, com profissões diferentes da área da saúde, né? Que nós não somos da área da saúde, com muito conhecimento sobre. Então, é porque tiveram assim, muitos avanços nesse sentido. Mas... Exatamente, a escassez de profissional é um desafio enorme. Então, até nós, como mães, né, que tem a causa e que levamos essa informação, eu sempre falo, não vamos esquecer que nós estivemos do lado que não conhecia nada também, não vamos julgar. Eu nem sabia o que era autismo. Pois é, eu tinha a visão aquela estereotipada mesmo, né, do com autismo. certeza. Não, o primeiro vídeo, quando ele tinha 15 dias, eu voltei para casa, o primeiro vídeo que eu assisti, eu coloquei na televisão, era de um já adulto, um autista, porque como diz a doutora Isabela, né, autistas crescem, né? Isso é tão importante. E aí, né? o primeiro vídeo que eu vi de autista, quando eu voltei para casa, que daí eu comecei também todos os estudos e ver os marcos e tal, era de um moço de uns 17, 18 anos, no YouTube, amarrado numa corrente. Foi uma coisa horrível, assim. Foi assim, absurdo são que eu vi. informações, assim, né? E aí, pra uma primeira vez, principalmente né? essa pessoa, imagina o sofrimento dela. E realmente é um desafio enorme por falta de capacitação de profissionais, da sociedade, conhecer mais também, para que se torne mais comum falar sobre e ser, né, realmente colocar em prática. E a repetição, né? A questão deles entenderem. Né? Quando falamos muito de extensão de terapia, como hoje a demanda é muito grande, a cada 36, né, nasce alguém dentro do espectro, vocês têm que entender que não tem profissionais suficientes. Mesmo que a prefeitura queira, mesmo que o plano os planos de saúde queiram. Sim. Não tem. Então, nós como mães, como cuidadores, como vós, como tios, como padrinhos, temos a responsabilidade de fazer essa extensão de terapia em casa. Isso é muito. Saber o que fazer, o seu né? filho, né? Porque o seu filho, ele vai ter as demandas específicas, o que ele precisa mais. Porque é um espectro. E ele
vai estar com você, né? Então, o terapeuta vai passar, o professor vai passar pela vida, o médico vai passar pela vida. Não dá para terceirizar essa responsabilidade, né? Eu vejo muito isso, assim, em situações que não intencionalmente, né, de mães e de famílias, mas questionando muito a atuação também de um profissional, enquanto Mas é que elas estão todas tão esgotadas. Né? necessita, né, saber realmente como lidar e o que fazer. Então, buscar justamente essa capacitação de entender como que aquela pessoa vai receber, né, essa aprendizagem em determinada situação, né? Não digo acadêmica, mas de comportamento, básico, principalmente. né? Comportamental. E autocuidado. E necessidades básicas ali, que aquilo é o que eu acho que eu senti, a minha maior preocupação era, né? Eu imagino que de vocês também, e ainda e eu acho que de qualquer mãe, quando eu faltar, né? O que A mãe não pode morrer, né? Então, assim, eu pensava antes mesmo de pensar se ele vai se alfabetizar, se ele vai se comunicar bem, o que vai acontecer. Ele vai conseguir se alimentar, tomar banho, pedir alguma coisa importante, comunicar que ele precisa. Então, foi muito que eu voltei muito para isso, assim. E foi muito bom, porque ele teve um desenvolvimento muito bom por ter essa chance da intervenção precoce, que hoje eu já estou muito mais tranquila, tanto que eu consigo me dedicar muito mais para auxiliar outras mães, né? Verdade. Também, além dele, mas auxiliar principalmente outras mães que passam Virou nossa missão, junto. né? Uhum. Virou. Paty, esses dias eu tava vendo uns vídeos seus e eu vi que você também comenta que você teve uma pessoa que te auxiliou nesse começo, né? E eu tive Muito. a sorte também de ter a Diane. Ai, que A Diane máximo, foi por isso que vocês são essa dupla É, brilhante. então. Ela que me ajudou, assim, me deu a luz, sabe? Porque eu passei pelo luto, acho que muito pior do que vocês, assim, dessa questão de... Eu não tive luto. É a sorte, ela fala... Hoje a gente comentou que ela não teve luto. Eu senti muito, Então, sabe? eu estou tirando o meu diagnóstico. Até então, também achava que não tinha tido um luto. Porque também tinha perdido meu irmão. Ai, E aí, eu também não percebi esse luto. E como eu estudava os autistas... todos os cientistas do mundo que estudavam autismo, e eu comecei a ver quanto brilhante muitos autistas eram, eu foquei que ele ia ser brilhante. E é isso. Sabe? Porque todas, E aí... né, todas as pessoas têm... Cada um brilha à sua maneira. Esses dias eu falei sobre isso, que eu acho isso fantástico. Sim. Porque, exato, nós temos que... Todos nós temos uma habilidade, identificar né? justamente a potencialidade. Sim. E incentivar muito isso, na potencialidade, de não querer igualada e realmente... Não as querer pessoas... que seja um típico, né? Porque, assim, o que é injusto, né? o assim. que eu não... o que eu mais... uma coisa que nos incomoda muito, assim, é isso. As pessoas quererem que autistas sejam típicos. Quererem treinar a ser típicos. Não. Nós queremos treinar o desenvolvimento do nosso filho para eles terem autonomias, as habilidades para descobrir o que eles têm de potencial para que eles sejam dignos, para que quando eles crescerem eles tenham um trabalho que eles vão ser felizes dentro do trabalho onde ele deles. conseguir chegar, mas Não até importa. onde ele for, que ele de potencialidade, que ele viva bem. Eu fui ao mercado O que eu falo. antes de ontem, um menino com deficiência empacotando, mas numa alegria, Isso é numa felicidade, me dá sensacional, vontade né? de abraçar. E eu abraçar falo ele. justamente, as terapias não são para que a pessoa deixe de ser autista, mas que ela viva bem ou ter a sendo deficiência, autista, ou né? Tem a ter... qualidade de vida, né? Porque ela viva bem da forma como ela é, então que ela tenha oportunidade. Eu acho que é nosso papel também como mães, justamente até entrando na parte do direito, que eu bato muito, assim, nessa parte de que primeiro a gente tem que identificar qual é a barreira para então exigir o direito. E como mães, a nossa responsabilidade é justamente não ficar criando barreira para os nossos filhos. Exatamente. E não dando oportunidade de desenvolvimento. Perfeito. Porque eles são, né, tiveram um diagnóstico pequeno, são crianças, então estão se desenvolvendo como todas as crianças vão passar, né, por
situações que vão ser desafiadoras e que faz parte desse desenvolvimento. Então, identifica o que realmente é uma barreira, mas não deixa de dar oportunidade. Daí não vai buscar o direito antes mesmo de ver, não, aqui ele realmente não consegue estar em igualdade com as demais crianças e ter a oportunidade, aí sim. Mas antes, vamos ver como é que ele vai experimentar e ter oportunidade para se desenvolver, porque é um desafio o desenvolvimento para todos também. É que as pessoas acham que inclusão é ser todo mundo igual. E inclusão é aceitar as diferenças de cada um. Essa Principalmente, é a questão, assim, né? E que cada um vai receber de uma forma um aprendizado. E assim, não vamos conversar assim no ambiente escolar, é na vida, né? E tem coisas que vão fazer mais sentido ou não vão fazer, e não vão, outras que não. E tudo bem, tem coisas que eu serei brilhante, outras não. Claro. Como vocês, né? Assim, sabe? Então, nós temos nossas dificuldades e temos nossas potencialidades, vamos respeitá-las. Eu estou fazendo terminando agora já, o meu diagnóstico, né? Esses dias mesmo, uma coisa boba que eu via meu filho fazendo o tempo inteiro e achava super fácil, que é aqueles 3 pauzinhos, sabe? Com a criança é diferente, né? Com a gente eles fazem na internet, então você tem que fazer diferente. Mas com a criança, eles vão colocando bloquinho aqui, daí tem um desenho, daí eles fazem. Tá. Você tem 2 oportunidades para montar ali. E eu, de 10, eu não consegui 9. Então, assim, né? Eu gosto muito de falar isso, porque as pessoas... Você sabe que tá tudo certo, né? Você tem outras potencialidades e é brilhante em outras áreas. Exatamente. Você precisa ser... Não, mas eu acho legal falar isso, porque as pessoas têm uma ideia muito de que, porque elas são isso, ou porque elas são aquilo, porque da perfeição, é muito fácil para elas falarem. Não, gente, não é. Nós só falamos porque nós conhecemos a fundo a dor de não ser tão incrível quanto gostaríamos, ou talvez não perceber, porque sofremos muita ainda, infelizmente, pela sociedade. O teu filho, às vezes, está tendo uma crise e as pessoas acham que você é uma péssima mãe. Aquele olhar, né, que fuzila, assim. Ai, como é triste, assim, dói. E hoje eu já lido melhor, mas em momentos, assim, nossa, tinha vontade de sabe, porque tá tendo uma crise ou então não está se comportando. E aí, por isso que é importante também, eu sempre falo até o diagnóstico, as famílias que estão naquele período de negação e não querem ver, e falam, não vamos rotular, né? Falo, é muito mais justo ele ter realmente um nome, né? Claro. Daquilo que gera, às vezes, um comportamento que é estranho para a sociedade, mas que justifica, né? Ele não é porque ele é mal educado, não é porque ele não sabe respeitar, não é um funcionamento diferente, então fica justificado. Claro que não é só... E aceitar também, uma vez eu trouxe um profissional para dar um workshop pela Facilita Paz, e foi muito bacana o que ele colocou, assim, que aceitar é pouco. Porque quando você aceita, também você cruza o braço e fala, é assim mesmo. Eu não aceito não, viu? Então, eu assim, aceitar é mais, né? Aceitar realmente você oportunizar conforme a potencialidade, identificar e não vamos deixar, então, ele... É porque criança também é muito... fazendo essa birra o tempo todo, porque ele é assim mesmo. Não, porque claro tem birra. Não. Hoje eu sei muito que quando é birra... quando é manipulaçãozinha. E a gente já começa aí, né, prevendo o que pode desencadear também e evitar aí já nessa trajetória aí do que pode vir um pico aí de uma crise. Já, olha, vamos sair desse ambiente, diminuir o estímulo, vamos ali, respeitar, né? vamos... É o respeito, justamente, e são as adaptações razoáveis que também tem no direito, né, justamente. Por quê? Porque faz sentido, porque são adaptações razoáveis que podem ser feitas que vão permitir a participação de todos na sociedade, né? Então, olha, aqui tem muito estímulo e, de repente, eu... como mãe, percebo que está ficando mais desorganizado, ou eu vou retirar, ou eu vou ver se existe alguma adaptação possível de ser feita naquele ambiente, para que ele fique. Estou falando em ambientes, né, públicos de forma geral. Agora, vamos supor, se é numa sala de aula, numa escola, daí precisa, sim, uma adaptação... É um direito, né, mais Paty? voltada, é um direito
para participar e dentro daquela sala, né? Não é retirar daquela sala, porque daí isso é uma adaptação, porque daí não é. Com certeza. Agora, para a gente encerrar, Paty, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Facilita Paz. Com certeza, com o maior Explica prazer. pro pessoal Amo. né? E é, assim, minha segunda filha, né? Ela facilita. Eu quero que você fale primeiro do surgimento, assim, você já falou um pouquinho, mas eu quero que você fale mais agora do seu novo projeto, que vai ajudar muito mais as mães, né? Que é o que mais move a nossa missão e o nosso coração. Obrigada. Que as pessoas tenham esse acesso. Às vezes, eu vou falar assim de coração, né, com vocês públicos. Vocês, às vezes, criticam a gente. Vocês, às vezes, falam coisas que vocês, infelizmente, não sabem, né? Isso, e a gente trabalha com todo o coração do mundo para vocês terem oportunidades que nós não tivemos. Porque nós tivemos que tudo isso que vocês têm hoje de mão beijada, se a gente tivesse, por exemplo, um valor X para comprar de mão beijada, um Facilita Paz na nossa época, a gente teria comprado. Mas não, a gente teve que estudar muito, a gente teve que largar a nossa vida. A gente perdeu tudo, sabe? Não, amiga, a gente ganhou muito. Eu com certeza. É o contrário. É que assim, não dá pra romantizar, né? Dizer que foi fácil nem um pouco. Não é, ainda não é. Nós enfrentamos batalhas diárias. Mas, exatamente, muito aprendizado. Muita, assim, uma transformação de propósito. Tá aí que nós nos encontramos. E para partilhar histórias. E saber que, com o que... É aquilo que eu comentei com vocês ali no começo. O que foi dando certo, eu vou compartilhando. Porque eu também tive uma mãe que já estava à frente aí nessa jornada. Uma mãe de um menino autista. Que me deu a mão também. E eu soube, né, um caminho a seguir. E a Facilita Paz, como eu falei, então surgiu dessas minhas dificuldades. Desde de capacitação mesmo, como mãe, e de saber que também profissionais precisariam se capacitar do cotidiano ali, o desafio dos professores, o desafio de também quem está iniciando numa jornada da área da saúde, um terapeuta que quer trabalhar nessa área, ou que vive, ou até de qualquer profissional, do cabeleireiro, do dentista, que quer conhecer mais, porque o público existe e não tem como fechar as portas e falar, não vamos atender. Tem muita demanda. Então, a sociedade tem que entender. Exatamente. Não é só quem é mãe e o pai de autista, não. Exato. Então, é essa capacitação, esse é um braço da Facilita Paz, que são os workshops, os seminários que nós levamos, né, com parceria com profissionais super especializados para levar desde a parte de conhecimento, de informação, da parte também de estratégias, né, práticas também para lidar no dia a dia. E agora o novo projeto que você perguntou é a comunidade Facilita Paz, que como advogada eu reuni todas as minhas informações e conhecimento e estratégias práticas também, para que as famílias tenham, né, essas ferramentas, para que saibam como agir em relação aos direitos, sem precisar necessariamente de uma ação judicial. Porque sempre, né, desde que eu comecei a atuar na área do direito das pessoas com transtorno do espectro autista, sempre a busca foi, eu quero uma ação judicial, eu quero entrar com uma liminar, eu quero isso. E muitas vezes você vê que ainda não está naquele ponto, precisa de mais documentos, precisa de mais tentativas também ali, porque às vezes nesse trajeto ali de um processo administrativo que a gente chama, que é buscar, sem ser por uma ação judicial, um direito, dá certo. Então, consegue resolver muito antes, sem custo, sem ter que, né, vai ter uma consultoria com o advogado, mas na Facilita Paz, daí na comunidade, é justamente uma anuidade de inscrição, né, que você faz, você adere a essa anuidade para ter conteúdo. Durante um ano semanal tem conteúdos novos também.
com documentos já prontos, modelos de documentos. Eu preciso pedir um acompanhante especializado para a escola, eu preciso de um tutor, preciso de um profissional de apoio, preciso de determinada situação. Então, tem modelos ali para você adaptar conforme a realidade da tua família, do teu filho. Aí tem também os encontros quinzenais comigo, como uma consultoria, onde, né, os grupos vão tirar as suas dúvidas. São separados daí por temas. Por exemplo, determinado dia é sobre a saúde, direito da saúde. Então, eu só vou tirar dúvidas sobre direito da saúde e passar realmente quais as estratégias que podem ser utilizadas de forma administrativa. Evitando uma demanda judicial também, que é mais um transtorno para a família, ter que pensar. Para o Estado, para tudo, porque né? justamente dos principais impactos é perceber, né, que os direitos fundamentais dos nossos filhos, como saúde, como educação, não são garantidos de forma natural mesmo. Que nós precisamos exigir algumas coisas, ou às vezes tudo. Então, eu estou bem satisfeita. A gente já tem um grupo formado. Daqui a pouco a gente já abre uma outra turma para fazer. Quero te presentear com algo para ajudar em toda essa nossa missão. Oba, vou amar, amo. Eu vou disponibilizar os meus 2 e-books, os Sementes de Potência, que legal. De terapias, são 100 terapias precoces de 10 meses a 36 meses. E o Sementes de Autonomia também vou disponibilizar. Caso quem não for participar, né, do Facilita, se for lá, vai ter mais vantagem. Mas caso você não for participar do Facilita, tem disponível na Google Livros e na Amazon.com.br. Mas se você fechar com a Paty, né, para fazer tudo pelo teu filho, lá vai ter tudo pelo seu filho. Ai, que legal, Com certeza, obrigada. você vai então, ter lá... olha lá, galera. Quem aderir à anuidade. A anuidade, eu vou falar o valor, porque é um valor super acessível. É R$360 a anuidade, pode parcelar em 12 vezes. O valor, né, de uma consultoria, normalmente, é de R$300 a R$400. E ali vão ter consultorias de 15 em 15 dias, que ficam gravadas também. E os conteúdos novos semanais, conforme também... a gente sabe que o direito, né, Isa, ele volta e meia, temos decisões novas, novos entendimentos, Estão ganhando novidades. R$100 com os livros aí. E aí terão também os livros, quem aderir à anuidade vai ganhar, sim, todo mundo. Todo Olha lá, que mundo. apresentando. Obrigada, uhul! Obrigada mesmo. Aderiu, eu vou mandar Adorei. para você, e aí você, na inscrição, a pessoa se inscreveu. Quando receber já o link você já manda para entrar na área de membros. E até estavam me perguntando sobre aonde que é, né? A comunidade, é no Instagram? Não, é numa plataforma, tem uma área de membros. Então lá, depois que você adere a essa anuidade, você recebe um link da sua área de membros. E ela inteira ali, interativa, onde você pode ir assistindo. É como Netflix, né? Você vai assistindo a série... o qual você quer, o tema. E tem direito à saúde, direito à educação, direito cotidiano, vai ter direito ao trabalho, vai ter direito de família e sucessões, que eu acho interessantíssimo também. Um planejamento familiar é bem importante saber, naquilo que falamos ali, né? Nós vamos partir, temos que programar tem os isso. Tem as extensões de terapia agora. E tudo, e obrigada, adorei. Olha que presentaço aí para todos. Porque eu acho que... nós estudamos demais, nós nos dedicamos demais. Foi pelo amor de mãe, que quem é mãe sabe o tamanho do amor de uma mãe. Mas eu acho que... eu sempre falo, né, que quando uma mãe chora, todas choram, né? Nossa. Então, quando você aderir, o Facilita Paz, você vai estar recebendo de presente meu, de coração para você, tá? Os Sementes de... potência. Por que potência? Porque são 100 terapias precoces para o teu filho. Antes de você saber se de fato ele tem o diagnóstico ou não tem, não espere, faça. Porque você é o maior vínculo do seu filho. E depois o de autonomia,
para o seu filho ganhar mais autonomia, né? O quanto ele conseguir, Eu tô louca né? pra E ver. com várias histórias, né? No segundo, com várias histórias de sentada na terapia falando com mães, né? Então é muito interessante Quantas, você né, ouvir que nós outras ouvimos. mães, Nossa, outras muitas. histórias, outras crianças. Então é um presente de 6 anos aí de pesquisadora da neuroplasticidade, com todo o meu amor, jornalista, para Facilita Paz e para Obrigada. todos vocês, pais, mães, cuidadores, e que vocês aproveitem e usem, gente. Usem de todo o meu coração, porque eu tenho até vontade de chorar, porque muda vidas. Mudou a do meu filho, mudou a da filha da Isa, e eu quero que mude de vocês também. Parabéns pelo Pra teu nós. trabalho. Obrigada. Nós 3, né? E eu quero agradecer muito Muito o convite. obrigada, amiga. Olha que delícia, passou assim, Passou rapidinho. rapidinho. Foi muito gostoso. Eu venho mais vezes, me Vem assim. chamem. Vamos falar E de que a gente se vários, encontre. né? E saber que essa conexão, né, talvez não acontecesse de a gente se encontrar se não fosse pelo diagnóstico dos nossos filhos. Verdade. Então é um propósito que realmente eu falo, é uma caminhada. nós duas foi propósito, eu tenho certeza absoluta. Assim. Com certeza. Porque foi você fazendo a palestra, eu me conectei na hora. Assim, eu falei, Legal. meu Deus, eu senti a energia. Assim, é uma coisa. E é isso, né? Assim, nós mães sabemos as nossas batalhas, cada uma tem também as suas lutas. Claro. E a forma de, se a gente pode facilitar, né? Alguma coisa que deu certo realmente. Então, essa também é o nosso propósito, a nossa missão. E parabéns, meninas. Parabéns, Isa, Obrigada. também. Colega. Colega de E profissão. conto E- contigo também. Vamos ver para você também fazer ali alguma aula na comunidade. vou Eu tá conto com junto. você, tá? A de deu presente também vou pedir inteiro. Estamos juntas. que a Então, gente que puder bom. auxiliar Obrigada. as Eu acho que mamães, sempre né? o apoio é sempre muito bem-vindo, com conhecimento, com embasamento, com aquilo que é sério também. A gente tem esse comprometimento, né? E seguimos juntas. Obrigada mesmo Sempre. pelo convite. Obrigada por vir, Parabéns Paty. pelo podcast. Vocês são brilhantes. E Nós somos brilhantes. e né? assim, né, ficamos inquietas pelo que veio de diagnóstico de autismo dos nossos filhos, mas Viramos farol. isso faz o quê? Para tantas Com famílias. que a gente se torne, né, aí uma luz também em algumas situações. A gente não pode prometer salvar, né, tudo e todos, mas se cada um fizer um pouco também ajuda bastante. Como Esse que é o diz, nosso né, propósito. os meus livros, sementes. Plante. Plante. Plante todos os dias. Sem preguiça, gente. Sem preguiça. Plante. Plante que quem planta flor vai colher flor. Não importa. Isso aqui, ó, que o seu filho aprendeu a falar, tem várias hoje, não é só falar verbal, não. Tem várias, tem cartinhas. Eu vi esses dias um vídeo forma de lindo de um pai, comunicação, né? né? Da criança Tão falando com o pai, assim, escrevendo. Coisa mais linda do mundo. Então, assim, ele vai se comunicar com você vai entender, que é o que importa. É você conseguir que ele dê o melhor dele. E isso depende de você. Obrigada, Paty. Eu que agradeço. Obrigada, Isa. Até então, muito obrigada, Paty. E até o próximo Obrigada. episódio. Até o próximo, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau.